Olá, bem-vindos a mais uma aula, hoje sobre a queridíssima de muitos músicos, a escala pentatônica. Antes de começar, eu vou fazer algo diferente, vou deixar aqui para vocês a resposta do exercício que eu ainda vou passar ao final desta aula. Então assista a aula, faça o exercício e depois retorna até aqui para ver o que você acertou, o que errou e para deixar suas dúvidas no comentário, caso as tenha, certo? Então vamos lá, vamos avançar. Escala pentatônica. Por definição, pentatônica vem do grego 5, penta, e tônica no sentido de tom. Então, escala pentatônica é uma escala de 5 tons, ou 5 sons, ou 5 notas musicais. Então, professor, qualquer escala com 5 notas é uma pentatônica? Exatamente, qualquer escala com 5 notas é uma pentatônica. Porém, quando nós nos referimos à escala pentatônica, estamos falando de 5 notas específicas, tá? E não quaisquer 5 notas. E quando eu falo nos referimos, não estou falando só de mim ou só de nós brasileiros, não. Essa é uma escala conhecida mundialmente e eu vou contextualizar um pouco a história dessa escala para que a gente possa avançar. Vamos lá? Bom, a escala pentatônica é considerada uma das mais antigas da história. Ela foi muito utilizada em civilizações antigas, como a chinesa, por exemplo. Acredita-se, inclusive, que foram os chineses que criaram essa escala, mas existem pessoas aí, estudiosos, que não concordam muito com isso. Há controvérsias, já que não existe uma prova contundente de que tenha sido realmente criada pelos chineses. Ela foi deixada de lado por um bom tempo quando surgiram outros sistemas musicais, como o sistema modal, os modos gregos, que a gente já estudou aqui no curso, sistema tonal, tonalidade maior, tonalidade menor, escala maior, escalas menores, nós também já estudamos aqui. Então a pentatônica foi ficando de lado. Lá para o final do século XIX e início do século XX, começaram a resgatar essas escalas e sistemas musicais antigos. E foi aí que os modos gregos voltaram e também a escala pentatônica, e todos eles estão aí até os dias de hoje sendo muito utilizados, tá? Tanto em música erudita como também em música popular. Eu diria que a escala pentatônica passou a ficar mais conhecida, mais massificada a partir do blues e dos estilos que derivaram ali do blues, o jazz, o country, gêneros como gospel, spirituals, entre outros, tá? Então, provavelmente você ouviu essa escala e muito dentro de um desses gêneros, caso você não seja um amante de música erudita, por exemplo. Essa escala também é conhecida por alguns como escala de improvisação, porque ela é muito usada para improvisação e por um motivo muito simples: ela soa muito bem, ela soa muito agradável ao ouvido, independente de onde você comece ou onde você pare a escala, ela sempre soa bem. Até combinando as notas, tocando ao mesmo tempo, de forma harmônica, soa bem. Então, ela é muito usada para quem ou por quem está começando a estudar improvisação. Ela também é muito utilizada por cantores, cantores que gostam de trabalhar técnicas de agilidade vocal, como melisma. Falo melisma, a mãozinha já faz assim, ó, Mariah Carey total, né? Utilizam bastante essa escala exatamente porque é mais fácil de você não errar, de você ter certeza que o que você fizer vai soar bem. É por esse motivo, inclusive, que aconselha-se que você não fique preso à escala pentatônica durante o seu desenvolvimento como improvisador. Por quê? Porque chega uma hora que o seu som vai começar a soar muito óbvio, muito fraco, magrinho, digamos assim. Por quê? Porque tudo que podia ser feito com essa escala pentatônica já foi feito. Todas as combinações possíveis já foram feitas, as frases que poderiam ser criadas já foram criadas. Então, não há muito o que inventar mais em relação à escala pentatônica. É mais um ponto de partida para você começar a entender improvisação, e depois de um tempo você começa a misturar a escala pentatônica, como está escrito aqui no terceiro tópico. Você mistura, tanto em improvisações como em composições, com outros sistemas. Então você mistura o sistema pentatônico, ou escala pentatônica, com o sistema modal, os modos gregos, sistema tonal, as escalas maiores e menores, e assim por diante. Aí você consegue construir algo mais interessante, talvez até algo bem original, a partir dessas misturas, tá bom? Beleza!
A escala pentatônica tem uma relação muito grande com o círculo de quintas que a gente já usou para formar escalas com sustenido, escalas com bemol, lá na formação de escalas maiores e menores, lembra? Pois bem, tem uma relação aí importante, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Acontece que a escala pentatônica é uma escala de 5 notas, é uma escala que soa muito bem e é uma das escalas mais antigas do mundo, como eu falei. E o círculo de quintas explica muito o porquê disso, o porquê dessas coisas. Então, para ilustrar isso, eu vou contar uma historinha, vai ser só uma ilustração mesmo, tá? Não é uma história real, para a gente entender melhor isso, tá? Não é real, mas tem algumas coisas aqui que eu vou contar que, fisicamente falando, é real e em outra aula eu vou poder falar mais sobre isso. Então, vamos lá. A história é a seguinte. Um belo dia, uma distinta moça pegou uma corda, esticou essa corda e tocou. Ao tocar, ela ouviu um som interessante, que veio a ser chamado, séculos depois, de nota dó. Então, eu já vou chamar as notas pelos nomes, apesar dessa moça não ter noção ainda sobre o que iria se fazer com esses sons que ela foi descobrindo, ok? Beleza, essa moça pegou esse cordão, tocou, ouviu a nota dó e pensou, legal, gostei. E se eu cortar ao meio essa corda e tocar, o que eu vou ouvir? E ela fez isso, cortou a corda ao meio, tocou, e ela ouviu uma nota muito parecida com a nota anterior, porém mais aguda. E aí ela percebeu que era de fato o mesmo som, a mesma nota, dó, mais aguda. Ela descobriu a oitava, que hoje nós chamamos de oitava justa, a mesma nota, uma oitava acima. E ela pensou, nossa, legal, olha como soa bem essas duas notas, tanto separadas quanto juntas. Bacana. E se eu dividir de novo essa corda ao meio? E ela o fez. E eis que surge uma nota diferente da nota dó. Dessa vez era outro som. Esse som é o que hoje nós chamamos de nota sol. Ou seja, ela havia descoberto a quinta justa. Dó, ré, mi, fá, sol. Quinta justa. E ela percebeu que tanto separadas quanto juntas, soando ao mesmo tempo, soava muito bem, era muito agradável ao ouvido, era muito consonante. Então ela pensou, já que essa quinta soa tão bem, eu vou fazer o seguinte, eu tinha a nota dó, eu achei a quinta da nota dó, que é a nota sol, agora eu vou procurar a quinta da nota sol. E ela o fez, e encontrou a nota ré. E realmente soava muito bem, dó, sol e ré. Ela adorou. Bom, vou procurar agora a quinta da nota ré. Nota lá. E aí ela continuou tocando e percebendo, nossa, isso soa muito legal. Desse jeito eu vou encontrar uma infinidade de notas que soam bem. Vou continuar aqui de quinta em quinta. A quinta da nota lá, que ela encontrou, foi a nota mi. E até então tudo perfeito, tudo maravilhoso. Nossa, que notas bonitas, como isso soa bem. Vou continuar o processo. Quero a quinta da nota mi. Foi quando ela encontrou a nota si. E aí teve um problema. No momento que ela ouviu a nota si, ela sentiu um incômodo auditivo, porque no ouvido dela, a nota si soava muito parecida com a nota dó, mas não era a nota dó, era uma espécie de dó desafinado. E nós sabemos o porquê. Acontece que a nota si está a apenas meio tom da nota dó. Lembra disso? Ela é a sensível da nota dó. E olha como isso explica até o termo sensível, né? Ela está tão perto da nota dó que ela meio que pede pela nota dó. Então ela ficou preocupada, a moça, e falou, bom, não gostei dessa nota. Vou fazer o seguinte, vou subir mais uma quinta, vai que surge uma nota legal. E aí ela procurou a quinta da nota si e encontrou a nota fá. Si, dó, ré, mi, fá. E houve outro problema, porque a nota fá soava muito parecida com a nota mi, mas não era exatamente igual, era meio estranho, era uma espécie de mi desafinado, meio tom acima. E nós sabemos que, de fato, a nota fá está meio tom acima da nota mi. Então ela desanimou, falou, não gostei desse fá, parece um mi que não é um mi. Vou fazer o seguinte, vou procurar a quinta do fá, assim eu consigo, quem sabe, uma nota boa. Foi o que ela fez e encontrou a nota dó novamente, ou seja, não havia mais como continuar esse círculo de quintas, porque havia se fechado o círculo. Começou com dó, foi subindo de quinta em quinta e chegou na nota dó novamente. O círculo se fechou.
Uma vez que o círculo fechou, essas notas foram organizadas da maneira que a gente conhece hoje, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Porém, como a nota Si parecia um Dó, mas era meio desafinado, tirou a nota Si. Como a nota Fá parecia um Mi, mas era meio desafinada, tirou a nota Fá. E com isso, sobraram as notas Dó, Ré, Mi, Sol e Lá. Apenas notas que soavam bem, que soavam agradáveis ao ouvido. Perceba que a nota Fá e a nota Si, que foram tiradas aqui dessa escala, são exatamente as notas que formam o trítono, aquele intervalo de 3 tons inteiros que a gente já falou a respeito, que é muito tenso. Então, todas essas tensões foram tiradas, sobraram notas consonantes agradáveis e bonitas, que depois vieram a ser chamadas de escala pentatônica. Como eu disse, foi uma historinha ilustrativa, não foi necessariamente a história real, mas tem elementos ali da história real, é mais para você entender como se chegou a essa escala, tá? No sentido de sonoridade e agradável ao ouvido. E essa escala acredita-se ter sido feita na China, ou, enfim, no Oriente. Vamos entender o porquê? Eu fiz uma pequena melodia aqui usando essa escala. Veja se isso te remete, de alguma forma, ao Oriente. E aí? Remete muito, não é? Pois é, essa escala foi e é muito utilizada para música oriental. Vamos ouvir mais uma vez? Mas vale dizer que, como eu falei, lá para o final do século XIX, início do século XX, essa escala foi resgatada e passou a ser usada junto aos outros sistemas, sistema modal, sistema tonal. Quando essa escala passou a ser usada num sistema tonal, de tonalidade, nós passamos a ter 2 tipos de escala pentatônica. A primeira, escala pentatônica maior, usada nas tonalidades maiores, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. E aqui a repetição da nota Dó. Vamos ouvir? Bacana, né? Vamos ouvir mais uma vez. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó, Lá, Sol, Mi, Ré, Dó. Essa é a pentatônica maior. Aqui ao lado eu fiz uma pequena improvisação bem simples, como se fosse uma criança brincando com a pentatônica, para você perceber como ela soa bem, como ela soa bacana. Olha só. Perceba que ali mais pro final, eu já utilizei notas ao mesmo tempo, simultâneas, ali para você ver que tanto de forma separada, como tocando junto as notas, soa bem. Certo? Bom, como isso aqui tem a ver com tonalidade, pentatônica maior, nós sabemos que existem tonalidades maiores e menores, e também sabemos que existem tonalidades relativas, porque já vimos isso aqui no curso. Quem é a relativa de Dó maior? Lá menor. Portanto, se nós fizermos essa mesma escala, porém partindo da nota Lá, teremos a pentatônica menor. Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. As mesmas 5 notas, porém agora a tônica é a nota Lá. Vamos ouvir? Também muito bonita, né? Vamos ouvir mais uma vez? Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Sol, Mi, Ré, Dó, Lá. E eu fiz aquela mesma brincadeira, aquela mesma improvisação, até parecida com a anterior, porém dessa vez com a escala menor, para a gente ouvir. Nessas 2 improvisações que eu fiz, talvez porque eu estava com música oriental na mente, soaram um pouco oriental, né, com uma característica de música oriental. Mas essa escala funciona em praticamente qualquer gênero musical que você aplicar, que você quiser improvisar, tá? Música pop, rock, jazz e por aí vai. Não pense que ela só funcione ou funciona com música oriental, certo? Pois bem, então nós temos escala pentatônica maior, e aqui é a escala modelo, que seria de Dó, e escala pentatônica menor, cuja escala modelo é Lá menor, certo?
Vamos ver aqui os intervalos que formam cada uma dessas escalas. No caso da pentatônica maior, você precisa de uma tônica, segunda maior, terça maior, quinta justa e sexta maior. Para formar uma pentatônica menor, você precisa de uma tônica, terça menor, quarta justa, quinta justa e sétima menor. Se você tiver essa combinação, você forma qualquer escala pentatônica que você desejar, ok? Comparando, então, um pouco mais as duas escalas, você vai perceber o quê? Que elas têm as mesmas notas, neste caso, né? São relativas. Observe que é aquele mesmo círculo de notas que a gente já está acostumada, mas eu tirei aqui o Fá e o Si, formando uma pentatônica. A única diferença, então, da pentatônica maior para a menor, nestes exemplos, né, a de Dó e a de Lá, é a tônica, é a nota principal, que neste caso é a de Dó, por isso o número 1, e neste outro caso é a de Lá, por isso o número 1, certo? Isso é legal porque quando você vai estudar, dependendo do instrumento que você estudar, por exemplo, na guitarra, a gente costuma dizer que existem padrões da escala. Ah, a escala pentatônica, primeiro padrão, segundo padrão, ou primeiro shape, segundo shape, até o quinto shape. São 5 padrões ou 5 shapes. O que isso significa na prática? Se você estiver estudando a escala pentatônica maior, a gente considera como primeiro shape ou primeiro padrão você tocar essa escala partindo da nota Dó, da nota principal. Portanto, shape 1, padrão 1. Se você fizer essa mesma escala, só que ao invés de tocar Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, você começar da nota Ré, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó, a gente diz que você está tocando a pentatônica de Dó, porém no segundo padrão, ou no shape 2, começando da nota Ré. Mesma coisa em relação ao shape 3, shape 4 e shape 5. Shape 3 começa de Mi, 4 da nota Sol e shape 5 da nota Lá. Seja qual for o shape que você estiver usando, o padrão de digitação da escala que você estiver usando, se forem essas 5 notas, você ainda estará tocando a pentatônica de Dó maior. E o mesmo também se aplica à pentatônica de Lá menor. Se você tocar essa escala partindo da nota Lá, estará tocando o shape 1. Se partir da nota Dó, shape 2, da nota Ré, shape 3, da nota Mi, shape 4 e da nota Sol, shape 5. Ah, mas aí como é que eu vou saber se a música está usando pentatônica maior de Dó ou a menor de Lá, já que as notas são as mesmas? Pelo contexto, né? Existe uma harmonia aí por trás, uma base, então a base da música vai te dizer se você está em Dó maior ou Lá menor, ou qualquer outra tonalidade maior ou menor, ok? Dito isso, vamos ao exercício desta aula. Simples, eu quero que você forme pentatônicas maiores e pentatônicas menores. Aqui estão os intervalos que você vai precisar para formar as pentatônicas maiores. Já tem uma escala pronta, que é a de Dó, e você vai formar a de Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Ao lado, a mesma coisa, os intervalos que você precisa para formar pentatônicas menores. A de Lá já está pronta, forme a pentatônica de Si menor, Dó menor, Ré, Mi, Fá e Sol. A resposta para esse exercício está lá no início da aula, então responda primeiro, depois volta lá no início da aula para conferir o que você acertou e o que você errou. Combinado? Beleza, então. A escala pentatônica é muito interessante, muito mais abrangente do que parece, tá? Não é tão simples assim como possa parecer, porque só tem 5 notas. Na verdade, dá para explorar muito ainda, tem muito assunto, mas eu vou parar por aqui, pelo menos nessa aula de hoje, tá? O mais importante é você entender o que é a escala pentatônica, de onde ela saiu, para que ela é utilizada e conseguir formar e treinar no seu instrumento, tá? Da melhor maneira possível. Seja ele um instrumento musical, como eu falei, uma guitarra, um violão, um teclado, que tem ali os seus padrões de digitação, ou seja, como um exercício vocal, por exemplo. Fechado? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima aula. Um abraço.